Uma pesquisa mostrou que o porquê, o motivo, de algumas pessoas não pegarem Covid-19. A gente vai tentar entender mais detalhes desse estudo, conversando agora com o Ralf Assé, que está aqui ao vivo com a gente. Oi, Ralf. Oi, Roger. Durante muito tempo aí nessa pandemia, muitas perguntas, né? Por que certas pessoas não pegaram? Por que outras pessoas já pegaram uma, duas ou três vezes Covid? Eu, por exemplo, faço parte do grupo que não contraiu, né, o vírus. Agora, com essa pesquisa, essas respostas começaram a surgir. A gente conversa com o médico infectologista, o Dr. Rafael, que ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso. Agora, essa pesquisa conseguiu, né, trazer umas respostas. Por que umas pessoas, né, foram mais suscetíveis, pegaram, e outras não? Bom dia a todos. Bom, primeiro, quando a gente fala em doença infecciosa, a primeira coisa que nós temos que lembrar é como se o vírus, né, o patógeno que a gente está se referindo, como se ele fosse um helicóptero. Ele precisa de um L ponto para pousar. Então, qualquer doença, desde Covid, influenza ou até mesmo o HIV, a pessoa precisa de ter receptores específicos para que aquele vírus consiga entrar nas células do corpo dela e realmente adoecê-la. Esse é o primeiro ponto. Então, a base é que uma pesquisa que foi publicada agora na revista Nature, que é um trabalho pequeno, na verdade, com 16 pessoas, mas ela tentou explicar uma das causas que poderia fazer com que as pessoas não contraíssem. O que foi entendido é que tem pessoas que expressam um gene específico, que se chama HLA-DQA2, um nome complicado, né? E as pessoas que expressam esse gene com muita facilidade, elas tinham uma imunidade contra a Covid-19 que começavam, inclusive, no nariz. Então, o vírus entrava pelas vias respiratórias, mas rapidamente, expressando esse gene, ou seja, o corpo sinalizava com essa bandeirinha, as células de imunidade do corpo viam e neutralizavam o vírus da Covid-19. Então, isso é uma das causas que explicam que muitas pessoas foram sorteadas, agraciadas e não tiveram essa doença terrível aí. Pois é, doutor. Agora, pegando esse gancho, a gente está em período de férias, né? Eu estava até perguntando para o senhor antes da nossa entrada ao vivo que esses cuidados com a Covid ainda, né, precisam ser feitos por parte da população. Isso, a Covid-19 é uma doença que matou 424 mil brasileiros, né, desde o começo da pandemia. E hoje em dia, apesar de nós estarmos muito longe daqueles números péssimos, onde morriam 2.000 pessoas por dia, nós temos que lembrar que a Covid, inclusive, ainda mata mais do que dengue. Só no ano de 2024, 3.500 pessoas morreram de Covid-19, que geralmente são pessoas imunodeprimidas, idosos, e é esse grupo que está sendo contemplado com uma nova vacina, que é a Spikevax. Então, se você é profissional de saúde, é imunodeprimido, ou seja, tem alguma doença que diminui a sua imunidade, ou toma corticóide ou alguma outra droga, idosos, tem que procurar a unidade básica de saúde e receber essa vacina. E o restante é aquilo que a gente já sabe, higienizar sempre as mãos, quem tiver com sintomas gripais, seja por Covid ou outra doença, use máscara para proteger pessoas que têm essa baixa de imunidade. Um ponto importante destacado é a questão da vacina. A vacina é importante, as pessoas que não completaram o esquema vacinal precisam estar em dia. Isso, assim, lembrar, gente, que ainda existe muita desinformação sobre as vacinas da Covid-19, muita fake news, muitas notícias por pessoas com má vontade, mas o que fez mudar todo o contexto desastroso da Covid-19, não só no Brasil como no mundo, foi a vacina. Então, é uma arma muito válida e que hoje está resguardada para as pessoas que têm mais chance de contrair e contrair as formas graves. Uma pessoa que escapou, né, que não pegou o Covid, né, por essa explicação que o senhor comentou a respeito da pesquisa, ela pode contrair? Pode sim, porque lembra que o vírus ele vai sofrendo mutações, ele é dinâmico. Então, ele pode sim desenvolver uma mutação que confira a ele a capacidade de infectar essas pessoas. Algumas respostas a gente ainda não tem, se tem pessoas que serão eternamente imunes, né? Mas o que a gente sabe é que está todo mundo aí no mesmo círculo aí, precisando se prevenir, e aqueles que têm indicação tomar a vacina. Doutor, obrigado, viu, pela participação aqui no J1. Orientações, algumas respostas aí começaram a surgir, né, depois desse período de pandemia e período de férias. Os cuidados precisam ainda, né, ser redobrados com a Covid-19. Roger. Obrigado, Ralf.